Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tem nos prestigiado, assistindo aos nossos vídeos. Já passamos dos 100. Temos feito esse trabalho sempre com muita alegria, com o desejo sincero de levar a todos a mensagem cristã da doutrina espírita, de esperança e de otimismo. O tema desse nosso vídeo hoje é o pão e o fermento. O pão é um dos alimentos mais antigos produzidos pelo homem. O pão, ele faz parte da história da humanidade. E além de ser um alimento para o corpo, ele simboliza também alimento para o espírito. Originalmente feito de maneira rústica, o pão foi sendo cada vez mais elaborado, recebendo novos ingredientes, tornando-se macio, saboroso, de aspecto convidativo. Para fazer um bom pão, são necessários poucos ingredientes, mas deve-se respeitar o tempo de fermentação da massa. Um bom fermento faz a massa levedar e as leveduras, aerando a massa, fazem-na se avolumar, deixando o pão fofo. Um fermento ruim não leveda a massa e o pão fica pesado, difícil de ser digerido. Por que nós falamos tudo isso? Exatamente para contarmos a respeito de Paulo de Tarso, que diz assim que, em suas viagens de divulgação da Boa Nova, da mensagem de Jesus, e em razão das inúmeras igrejas que ele havia fundado, igrejas domésticas, e das grandes distâncias entre elas, Paulo de Tarso não mais conseguia visitar pessoalmente todas elas, com a frequência que seria desejável. Assim, para esclarecer dúvidas e orientar sobre as dificuldades que se apresentavam, Paulo teve a inspiração de escrever cartas conhecidas como epístolas. Numa dessas cartas, endereçadas à igreja de Corinto, Paulo alerta para o problema do orgulho, o risco dos desvios no caminho e orienta sobre a necessidade da renovação, comparando as atitudes humanas ao processo de panificação. O apóstolo Paulo aconselha a nos libertarmos do fermento velho, do fermento da maldade, da malícia, para nos tornarmos nova massa, sem fermento. Em síntese, ele conclama a todos a usarmos da sinceridade e da verdade. O fermento velho a que Paulo se referia são os vícios, as imperfeições que insistimos em manter. Da mesma forma que um fermento de má qualidade pode arruinar os pães de toda uma fornada, dominados pelos vícios, pela maldade, pelo orgulho, pelo egoísmo, prejudicamos aos que convivem conosco. Nossas palavras e atos têm alcance que muitas vezes desconhecemos. É importante que nós nos lembremos que vivemos em sociedade. Vivendo em sociedade, nós convivemos com as pessoas. A convivência exige de nós mudanças, exige de nós análises, para que nós possamos entender que fazemos parte de um conjunto. Nós não somos o conjunto todo. As outras pessoas, como individualidades que também somos, têm sonhos e desejos, como também nós os temos. Então é necessário que haja uma preparação de ambiente para que realmente nós contribuamos para que esse ambiente se torne equilibrado. Da mesma forma, ao fazermos então o pão, é necessário que nós usemos o tempo necessário, a massa correta, para que ele se torne o melhor possível. Assim como o fermento, as nossas palavras podem se aninhar nas mentes alheias, levedando-as, ou seja, multiplicando-se. Por isso, temos o dever de cuidar da qualidade do que espalhamos ao nosso redor, sejam palavras, vibrações ou ações. Que tipo de fermento e de pão estamos oferecendo a quem convive conosco? Essa é uma indagação que deveríamos nos fazer sempre. Como que nós somos acolhidos pelas pessoas? Como que nós acolhemos as pessoas? Importante que nós pensemos nisso. Com quais sentimentos estamos alimentando o espírito de quem nos rodeia? De que forma
nós estamos procedendo com a nossa vida? Afinal, que espécie de pão estamos produzindo? Ele é de qualidade macia, gostoso ao paladar? As nossas palavras, as nossas ações, os nossos gestos, de que forma eles estão chegando às pessoas que convivem conosco? É o caso de realmente sempre pensarmos nisso, porque nós estamos muito ligados uns aos outros. Nós somos todos corresponsáveis pelo crescimento, desenvolvimento e evolução da sociedade e, como consequência, do planeta como um todo. O planeta tem problemas, inúmeros, certamente que o tem, e somos nós que temos que entender que aqui estamos para resolvê-los. Não é numa mágica, ou não é Jesus quem vai voltar novamente aqui para fazer, então, para resolver os problemas pelos quais nós temos. Somos nós mesmos. Jesus já esteve e nos ensinou qual o caminho a percorrer. Então, o que nós temos mais mesmo que fazer, usando então o exemplo do pão e do fermento, é trabalhar de forma correta essa massa, para que ela produza então algo que seja bom, agradável, saboroso. Então, que pão nós estamos produzindo? Um pão gostoso ao paladar ou um pão amargo, duro, sem a menor condição de fazer bem a quem dele se alimente? É possível fazer um pão sem fermento, mas nesse caso, a qualidade dos ingredientes é muito importante. Se não dispomos do fermento que multiplica o bem, podemos fazer um pão bem fino, mas com os ingredientes da verdade e da sinceridade, como recomendou Paulo. E sempre podemos aprender a produzir um bom fermento, buscando-o nas palavras e no exemplo daquele que é o pão da vida por excelência, nosso Mestre Jesus. Agindo assim, permitiremos que o bem fermente dentro de nós, avolumando os bons sentimentos e espalhando-os entre aqueles que convivem conosco, ou que de nós se possam acercar, de alguma forma. Nós aprendemos então com as lições que os Espíritos nos trazem, que tudo está em nossas mãos. Já aprendemos a fazer as coisas. Somos criaturas inteligentes. Temos a capacidade de refletir, de raciocinar. Mas o que nos impede muitas vezes, ou na maioria das vezes, é o orgulho, é o egoísmo, a preguiça, é o desejo de não modificar-se, de não fazer reformas, de contentar-se com aquilo que está ao nosso redor. E certamente nós devemos agradecer sempre aquilo que nós temos recebido. Evidentemente que sim. Mas nós temos a obrigação de melhorá-lo, torná-lo melhor. Então, se nós já estamos satisfeitos com aquilo que temos, temos como obrigação tornar isso ainda melhor. Porque como criaturas criadas perfectíveis, ou seja, fomos criados para nos tornarmos perfeitos, uma perfeição possível aos espíritos, nós temos que trabalhar nesse sentido, de irmos nos melhorando a cada dia. E a acomodação, ela não nos ajuda, pelo contrário, ela nos prejudica muito, porque nos impede justamente de avançarmos, de crescermos, evoluirmos. Basta que a gente observe a sociedade como um todo, para a gente verificar o quanto a humanidade progrediu. Moral, nem tanto, mas progrediu. Mas intelectualmente progrediu assim de forma espetacular. Graças ao quê? A não acomodação. Graças ao desejo de querer mudanças, de querer melhorar aquilo que já está bom, que atende às nossas necessidades. Essa é a grande, é o grande exemplo, a grande reflexão que esse estudo nos traz, o pão e o fermento. Que nós possamos, então, fazermos uma boa massa,
que nós possamos colocar ali então um fermento que permita com que o pão, né, ou seja, que a nossa vida seja boa, seja produtiva, traga alegrias para todas as pessoas. Era isso que eu tinha para os amigos e amigas. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.